Quarta-feira, 11 de janeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira da primeira semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje descreve a intensa atividade de Jesus, atividade que ele desenvolveu em Cafarnaum no espaço de 2 dias consecutivos. O evangelista sublinha, primeiro, a cura da sogra de Pedro. Segundo, cura de uma multidão de doentes e endemoniados. E terceiro, oração e atividade missionária itinerante de Jesus. O primeiro episódio tem lugar ao sair o mestre da sinagoga, onde o vimos ontem ensinando com autoridade. Jesus foi com Tiago e João à casa de Pedro e André. A sogra de Pedro estava de cama com febre e contaram a ele. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. Passou-lhe a febre e pôs-se a servi-los. Nesta sucinta narração, há 2 verbos que são chave: levantar e servir. No primeiro deles, soam ecos antecipados da ressurreição de Jesus, que vence a doença. E o segundo insinua que os salvos por Cristo devem entregar-se, como ele, ao serviço dos outros na comunidade humana e eclesial. Entre os restos arqueológicos da cidade de Cafarnaum, nas margens do Mar da Galileia, perto das monumentais ruínas da sinagoga, estão os humildes vestígios da casa de Pedro, onde Jesus curou a sua sogra e o paralítico cuja maca desceram pelo teto os 4 que o levavam. Esta casa de Pedro foi posteriormente transformada em igreja pelos judeus cristãos, daí o nome de Casa da Igreja. O segundo momento desta apertada jornada foi a cura de uma multidão de doentes que trouxeram a Jesus ao pôr do sol, isto é, ao terminar aquele sábado e o seu consequente descanso de preceito. Entre os doentes destaca-se a presença de endemoniados. São os demônios os únicos que captam a identidade de Jesus, que ele quer manter em segredo. Por isso, como os demônios o conheciam, não lhes permitia que falassem. Apesar da publicidade manifesta dos seus prodígios, e não obstante ser o esperado dos séculos, Cristo prefere manter o seu segredo messiânico para evitar mal-entendidos de messianismo político e temporal, que era a esperança da grande massa dos judeus. Estão longe ainda da compreensão do Messias sofredor. As curas milagrosas de Jesus evidenciam o poder salvador do reino de Deus, inaugurado e presente na sua pessoa. Mas, como assinala a seguir o evangelista, Jesus tem esse poder devido à sua comunhão com o Pai, com quem se mantém unido em oração. É o terceiro momento do relato de hoje. Levantou-se de madrugada, retirou-se para um lugar deserto e ali se pôs a rezar. É onde o encontram Pedro e os seus companheiros
na manhã seguinte. E ao encontrá-lo, disseram-lhe: todos te esperam. Era como dizer-lhe: por que não capitalizas o êxito popular? Pelo que se vê, é já a velha tentação de utilizar o Evangelho na medida em que nos ajuda a resolver os nossos problemas ou serve os nossos interesses. A atitude de Jesus, ao retirar-se para o isolamento, sem se aproveitar da popularidade conseguida, vem arrefecer o entusiasmo ambíguo do povo e dos seus discípulos. Ele sabe que a multidão não está em condições de entender ainda o mistério da sua pessoa, nem mesmo os seus discípulos entendem. O povo procura-o por interesse, para o instrumentalizar como curandeiro, do mesmo modo que o procurarão entusiasmados depois de se saciarem com a multiplicação dos pães. A resposta de Jesus não deixa lugar para dúvidas. Ele tem o assunto muito claro. Vamos a outros lugares, às aldeias próximas, para pregar também ali, pois para isso eu vim. Assim percorreu a Galileia, pregando na sinagoga, expulsando os demônios. A salvação de Deus que ele traz não tem fronteiras. É para todos, sem exceção. Por fim, rezemos. Nós te louvamos, Pai, porque Jesus passou fazendo bem e curando os oprimidos pela doença. Ele carregou com as nossas dores, curando-nos com a sua dor. E com os seus milagres a favor dos pobres e doentes, inaugurou a esperada salvação do teu reino para o homem que tu amas com ternura de Pai. O seu exemplo nos estimula ao compromisso cristão a favor da libertação dos mais necessitados. Por isso fazemos nossas as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias dos homens do nosso tempo, especialmente dos pobres e de quantos sofrem. Acolhe-nos a todos na festa do teu reino. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.